Olá, alunos, bem-vindo. Esta é a nossa segunda aula de processo de soldagem. Bem, hoje nós vamos abordar o processo de soldagem oxigás. A gente chama de oxigás ou oxiacetilênico. Normalmente vocês vão ver o processo com o nome de oxiacetilênico, que é com oxigênio e acetileno, né? Mas eu posso usar também outros gases combustíveis além do acetileno. Então a gente chama de processo oxigás. Bem, o processo oxigás é um dos processos mais simples que existe para soldagem. Ele é composto de um cilindro de oxigênio, um cilindro de acetileno, com mangueira para oxigênio, e um dispositivo chamado regulador de pressão, que eu vou utilizar tanto no oxigênio como no acetileno, onde eu tenho dois manômetros que vão medir ali as respectivas pressões do recipiente e de trabalho. Bem, o processo oxigás ultimamente está com um campo bastante restrito na soldagem. Porém, no oxicorte ele continua ainda sendo um dos processos de maior eficiência para corte de metais. E isso vocês vão comprovar na aula presencial aqui. Bem, o processo oxigás, apesar de ter reduzido bastante sua aplicação em soldagem, ele ainda continua sendo um processo bastante importante no nosso dia a dia, tanto na área metalmecânica quanto na construção civil. A construção civil ele é mais utilizado para corte, né? E na área metalmecânica ele ainda tem suas aplicações. É um processo que tem suas vantagens, porque é um processo portátil, que não demanda energia elétrica e possibilita a realização de vários tipos ainda de trabalhos quando empregado corretamente. Bem, antes de nós entrarmos então no processo oxigás propriamente dito e dizer quais são as características dele, aplicações, nós vamos falar nos dois ingredientes principais do processo, que são os gases oxigênio e acetileno, o elemento oxigênio e o gás acetileno. Bem, é importante que nós saibamos que para executar qualquer tipo de trabalho na nossa área, é preciso que você conheça aquilo que você vai mexer, aquilo que você vai manusear. O processo oxigás tem sido vilão há muitos anos na área, em função das pessoas manusearem coisas que ele não conhece, equipamentos que ele não conhece. Ele vê os outros fazendo na área, ele acha que ele pode fazer também, aí quando der um contratempo qualquer, ele não sabe o que é. E isso causa acidentes cujas consequências não dá para medir. E nós temos muitos registros de acidentes nessa área em função disso. Então nós vamos conhecer aqui o oxigênio e o acetileno, que de uma vez você conhecendo, você vai manusear o maçarico sem medo, né, com toda a segurança necessária. Então vamos começar com o oxigênio. O oxigênio é um elemento químico de fórmula O2. Conforme recomenda a norma internacional, ela recomenda que você chame sempre o oxigênio de elemento químico, e não de gás ou ar ou outras situações, outras nomenclaturas que costumam utilizar. Bem, o oxigênio ele é incolor, ele é inodoro, indistinguível ao tato, insípido. Ele não tem cheiro, não tem cor, ele não tem gosto. E se eu estiver num ambiente saturado de oxigênio ou com falta de oxigênio, não tem como você saber se você não tiver com um aparelho para medir o percentual de oxigênio. Bem, o oxigênio, gente, ele além de toda a importância que nós sabemos que é um gás vital, que nós respiramos o oxigênio, o que nós respiramos, na verdade, é 21% de oxigênio na atmosfera. Eu tenho 21%. Tem muita gente que entende isso de uma forma errada. Ele acha que quanto mais oxigênio, melhor.
Aí ele está num ambiente confinado, ele abre o cilindro de oxigênio, deixa o nível de oxigênio aumentar, achando que vai ser bom para a saúde dele. E na verdade isso pode causar alguns problemas na sua saúde. Excesso de oxigênio pode causar inflamação na garganta e outras coisas mais na saúde do operador, sendo que eu vou tornar aquele ambiente altamente perigoso. Porque o oxigênio é encontrado 21% na atmosfera. Se aumentar para 24%, olha bem, 3% só a mais, eu dobro o poder de combustão naquele local. Significa que qualquer fagulha torna um perigo em potencial. Então, olha bem, outra característica do oxigênio é que ele reage em presença de substâncias como graxa ou óleo. Não pode nunca brincar com oxigênio, passar jato de oxigênio na roupa. Ou tem gente que quer botar até na boca oxigênio, achando que está tomando oxigênio e que é bom para ele. Isso pode causar um mal enorme a ele. E o oxigênio na roupa pode causar um incêndio, a sua roupa queima numa velocidade tão grande que não tem como apagar, não dá para se fazer nada quando começa uma reação dele com a graxa, com o óleo. Então nós temos que ter todo esse cuidado. Os equipamentos de soldagem e corte oxigás não se lubrifica nada, nem os cilindros, nem regulador de pressão, nem mangueira, nem maçarico. Então olha bem, o cilindro de oxigênio, a embalagem dele é feita da seguinte forma: você tem um cilindro fabricado de um aço especial, que é feito de um aço de baixa liga, de alta resistência, é um vaso de pressão. E ele se injeta a pressão normal, 40 litros de oxigênio. Esse é o cilindro industrial padrão, tá? Você injeta 40 litros de oxigênio a pressão normal. Quando você coloca a pressão, você consegue colocar 250 quilos de pressão ali. Então 250 vezes 40 vai me dar 10 mil litros de oxigênio dentro do cilindro, que é igual a 10 metros cúbicos. Eu compro oxigênio em metros cúbicos. Então a pressão que nós temos no cilindro de oxigênio é de 250 kg por centímetro quadrado. Multiplicando 250 kg por 40, vai me dar 10 mil litros, que é igual a 10 metros cúbicos. Conforme eu já vim falar, o oxigênio se compra em metros cúbicos, que ele é um gás perfeito. Então você pode fazer cálculo do consumo, né, o cálculo do gasto, para fazer um orçamento e coisas desse tipo. Você pode fazer por diferença de peso ou diferença de pressão. 1 litro de oxigênio pesa 1,43 gramas. Então eu tenho, se 1 litro pesa 1,43 gramas, 10 mil litros pesa X gramas. Só fazer uma continha, você vai saber quantos quilos você tem, né? E assim você sabe também qual é a pressão que você tem. Você pode fazer por diferença de peso ou diferença de pressão, você pode fazer esses cálculos. Em função do oxigênio ser um gás perfeito, se torna bastante fácil fazer esses cálculos. O que não ocorre depois com acetileno, que eu vou explicar daqui a pouco. Bem, é importante nós termos em mente que onde eu tenho uma pressão de 250 kg é uma pressão muito alta. Por isso recomenda-se nunca bater nos cilindros, mantê-los distantes de fontes de calor, distantes de cabos condutores de energia elétrica, evitar choques, pisões, tropeções nos cilindros, mantê-los sempre longe de passagens para evitar qualquer contratempo. Nunca transportar um cilindro desse nas costas, porque eu tenho uma pressão ali de 250 kg. Se um cilindro desse cai, você leva uma queda e bate com aquele gargalo dele numa quina viva, aquilo pode romper. Porque o corpo do cilindro é feito de aço. A parte do gargalo é feita de latão. A válvula é de antimônio. Você vê que é um material bem mais frágil. Por quê? Em função dele não poder ser lubrificado nunca. Então tem que ser um metal que não requer lubrificação, correto? Muito bem. Se esse gargalo rompe de uma queda ou de um acidente qualquer, a tendência é todos os 250 kg de pressão querer sair de uma vez só. Aí o cilindro sai voando. Aí não dá para a gente prever
quais as consequências. Não dá para determinar a trajetória desse cilindro. Não adianta ninguém falar, não, se esse cilindro explodir aqui, ele vai cair ali. Ninguém sabe isso. Que gás é uma coisa muito imprevisível. Vamos ter sempre isso em mente e manter sempre as medidas de segurança. Obedecer rigorosamente todas as medidas de segurança para evitar qualquer tipo de acidentes. Bem, o oxigênio, então o seu emprego, além de solda e corte, ele também é empregado na siderurgia, né? Vocês podem ver que a CST, por exemplo, tem a fábrica dela de oxigênio. Porque o oxigênio é fundamental na obtenção do aço, como ele é fundamental também na medicina e para nós respirarmos, para mergulhos e etc. Então são muitas as aplicações do oxigênio. O processo de obtenção industrial do oxigênio é o processo de liquefação do ar. Existem outros processos como eletrólise, outros processos químicos aí que não se utilizam industrialmente. O processo de maior rendimento é o processo de liquefação do ar. Bem, então nós falamos aqui sobre o oxigênio. No dia que nós formos manusear o equipamento, a gente já conhece o oxigênio. Você sabe como mexer com o oxigênio, você sabe qual a pressão que vem ali dentro, no cilindro. E aí nós vamos ver depois qual a pressão que nós vamos regular na saída do gás. Que é outro problema também que às vezes ocorre acidente em função das pessoas colocarem pressões erradas. Vamos falar agora então no gás combustível agora, que é o acetileno. O acetileno ele é obtido através da reação química de carbureto de cálcio com água. O carbureto de cálcio não é encontrado em estado natural. Ele é obtido através da fusão de carvão e cal. Observe uma coisa interessante. Você vai fundir carvão e cal, obtém o carbureto, que em contato com a água produz o acetileno. E do acetileno se obtém mais de 80 produtos. Você veja que coisa interessante. Então o que acontece ali? Uma reação química do carbureto de cálcio na água gera o acetileno. Porém o acetileno ele é incolor, também ele é insípido e indistinguível, tá? Mas ele tem um cheiro muito forte, um cheiro característico de alho. Se vazar acetileno, se escapar acetileno, você vai perceber logo pelo cheiro dele. O acetileno é altamente explosivo e inflamável. O acetileno é mais leve que o ar. E ele, em contato com as moléculas do ar, é o suficiente para entrar em combustão. Então é importante a gente saber que num percentual de 2,7 do acetileno no ar já é o suficiente para causar uma catástrofe. Então nós temos que ter todo cuidado com o acetileno. Bem, o acetileno ele é o gás de maior poder calorífico, que me dá maior poder na chama. Eu posso conseguir até 3.100, 3.200 graus com o acetileno. Os outros gases combustíveis todos dão uma capacidade calorífica menor do que a do acetileno. Por isso, a preferência normalmente pelo acetileno. Apesar de ele sair bem mais caro do que os outros gases, em função do modo em que ele é embalado. O acetileno é embalado como o oxigênio. O oxigênio tem um cilindro oco onde eu injeto o oxigênio a uma pressão de 250 kg. O acetileno não admite pressões normal acima de 1 kg. Se a pressão atingir 1 kg, já é o suficiente para causar uma catástrofe. Por isso o acetileno é embalado numa embalagem especial com um aglomerante. O cilindro é todo maciço, cheio desse aglomerante, que normalmente é o silicato de cálcio ou carvão vegetal, ou a mistura dos dois. E além disso, acetona. Para cada litro de acetileno tem um percentual de acetona, que é quem vai estabilizar o acetileno dentro da embalagem. No estado normal, se o acetileno passar de 1 kg, ele se torna altamente perigoso.
Porém, dentro desse cilindro, em presença de acetona, eu posso colocar até 20 kg de pressão no acetileno. Mas é importante salientar que se eu não tiver a quantidade de acetona necessária ou tiver qualquer defeito no aglomerante, qualquer trinca, pode causar um acidente cujas consequências não se dá para prever. Então, bem, o acetileno ele tem essa forma de ser embalado. Porém, a forma de calcular o consumo dele já fica um pouco complicado. Não é igual o oxigênio, que é um gás perfeito. O acetileno é um gás diluído, é um gás embalado em presença da acetona. Sem ela, acima de 1 kg, onde estiver o acetileno, ele vai explodir. Por isso, em corpos subaquáticos, não se utiliza acetileno a profundidade superior a 10 metros. Porque até 9 metros você pode usar o acetileno. Em 10 metros já aumenta a pressão em 1 atmosfera. E na medida que a profundidade vai aumentando a pressão. Então o acetileno explode lá embaixo. Para isso existe um outro gás. Quando necessito de um gás para fazer uma operação subaquática a grande profundidade, então um gás estabilizado próprio para utilizar em pressão subaquática, que eu vou falar nele mais adiante. Bem, então esse é o acetileno. O acetileno ele é altamente inflamável e explosivo. Porém, quando eu vou abrir o maçarico, quando eu vou acender a chama, é importante a gente saber que deve-se abrir primeiro o oxigênio. Abra um pouquinho o oxigênio, depois abra o acetileno em quantidade maior, acende o acetileno, aí depois abra o oxigênio novamente para regular a chama. Muita gente acende primeiro o acetileno. É claro que a maioria dos maçaricos permitem isso, mas existem maçaricos que não permitem você abrir primeiro o acetileno. Se você abrir primeiro o acetileno, ele pode voltar. Ele pode voltar para a câmara de mistura e quando você abrir o oxigênio, ele dá uma explosão. Então esse é o tipo de maçarico que a gente chama de injetor, que ele, para você acendê-lo, você tem que primeiro abrir o acetileno. O oxigênio. O oxigênio arrasta o acetileno até o bico. O acetileno depende do oxigênio para ser arrastado, para você regular as suas chamas no maçarico. Bem, então o que nós falamos aqui no oxigênio e no acetileno, nós já conhecemos as características dos dois, sabemos quem é um e quem é o outro. Então, nós vamos falar agora nas chamas, na regulagem das chamas. Se eu tenho oxigênio e acetileno, eu tenho dois registros no maçarico, um para oxigênio e um para acetileno, onde eu vou ter três situações. Ou eu tenho os dois na mesma quantidade, ou eu tenho excesso de acetileno, ou excesso de oxigênio. Bem, se eu tiver excesso de oxigênio, eu tenho um tipo de chama com características próprias, e ela vai ter o seu emprego. Se eu tiver uma chama com excesso de acetileno, ela vai ter também suas características próprias e vai ter o seu emprego. E quando eu tenho os dois na mesma quantidade, eu tenho uma chama própria também, com característica própria, e vai ter também o seu emprego. Então é importante a gente saber que existem esses três tipos de chamas, e nós temos que regular os três tipos de chama conforme o tipo de trabalho que nós vamos executar. Então, olha bem, com o processo oxigás eu posso usar aço carbono, eu posso usar os metais não ferrosos, de uso corrente, metais comuns. Claro, não vou soldar metais reativos, como titânio, nióbio, tântalo, esse tipo de material, não solda com esse processo. Então ele tem uma aplicação limitada tanto na aplicação, nos tipos de metais, quanto no tipo de trabalho que você vai executar. Então é importante a gente observar uma coisa. O processo oxigás, o emprego dele está restrito à lanternagem de carro, na indústria automobilística, né? Normalmente, em geral, na refrigeração, naqueles tubinhos de cobre, em brasagens e em chapas de pequena espessura, tubos de pequeno diâmetro. São essas aplicações do processo oxigás.
É um processo que proporciona muito calor na peça, consequentemente empenamento. É um processo de baixo rendimento. Por isso, em soldagem, hoje o processo MIG está tomando o campo do processo de soldagem oxigás. Bem, mas o processo oxigás, ele ainda continua sendo o processo de maior rendimento para corte de metais de grandes espessuras. Então, olha bem, a aplicação do processo a gás se limita mais ou menos a 5%, no máximo 10% em soldagem, e o restante na parte de oxicorte. E o oxicorte ele é fundamental e de grande eficiência. Bem, vamos entrar então vamos falar agora no oxicorte, que é o que você mais faz no seu dia a dia. É muito comum você ver uma pessoa pegar um maçarico, acender o maçarico, porque ele viu fulano, viu um colega acender. E como é que acende? Abre o acetileno, abre o oxigênio, e não é bem assim. É importante que nós saibamos regular a chama de acordo com a espessura do material que eu vou cortar. Essa intensidade da chama tem que ser muito bem regulada, o tipo de chama tem que ser bem regulado. Então tem uma série de fatores que envolvem essa operação de corte para que eu tenha sucesso. Bem, então vamos lá começar, vamos ver o conceito do oxicorte. O que é o oxicorte, na verdade? Então o oxicorte é um processo utilizado para corte de metais, onde eu tenho como base o oxigênio e uma reação química do oxigênio com o metal aquecido. Então, como ocorre isso? Aquece o material até atingir o ponto de ignição, que a gente chama, quando o material fica rubro. Então se aciona uma alavanca de corte, uma alavanca de oxigênio puro, que vai começar uma reação de oxidação e uma expulsão do óxido. É assim que se faz o oxicorte. Na verdade, como foi que surgiu isso? Foi em função das experiências de um químico chamado Lavoisier, quando ele fez as primeiras experiências com o oxigênio, observando que o metal aquecido, todo metal aquecido, em contato com o oxigênio, ele forma um óxido. Então o que ele fez? Aqueceu um fio de aço até ficar vermelho e colocou dentro de um recipiente contendo oxigênio puro. Então ele observou que houve ali uma desintegração daquele fio. Ele desintegrou. E a partir daí começaram então a haver uma forma de utilizar essa fonte de energia para corte de metais. E é um processo de grande eficiência, porque você inicia o corte na aresta da peça e você pode ir cortando infinitamente sem interromper a reação. É uma reação em cadeia que ocorre ali. Então muita gente pergunta o seguinte: existe uma dúvida entre o corte a plasma e o oxicorte? Muita gente pergunta: por que não usa só o plasma então, sendo que o plasma hoje, se utilizar comprimido, ele corta todos os metais, e não sei o que, não sei o que. Bem, o corte a plasma, ele corta realmente todos os metais, mas ele tem uma limitação quanto à questão da espessura. Aí você vai perguntar: por que a limitação quanto à espessura se o plasma atinge uma temperatura muito maior do que a do oxigênio? Qual a temperatura que o oxigênio atinge, o oxicorte atinge? 3.000 graus, 3.100. Plasma, 30.000. Olha a diferença. Só que os cortes são diferentes. O sistema do corte, o sistema é totalmente diferente. No processo oxigás, eu tenho uma reação química de oxidação. E no plasma eu tenho um corpo fusão de separação. Então é totalmente diferente. O corpo de reação química permite você começar na aresta do material e aquela reação continua. Você corta peças até de 800 milímetros de espessura. Existe um maçarico
que tem essa capacidade para cortar até 800 milímetros de espessura. O plasma normalmente corta no máximo 75 milímetros. Agora a vantagem dele é que ele corta vários tipos de metais. Então cada um tem o seu emprego, cada um no seu lugar, corretamente, né? Então não tem essa de um substituir o outro. Muito bem. Então o processo para corte, o processo oxicorte, ele tem toda essa eficiência. Porém, ele tem um campo de aplicação bastante restrito. Não são todos os metais que eu posso cortar com ele. Então, quais são os metais que podem ser oxicortados? Os metais que podem ser oxicortados são aqueles metais cujo ponto de fusão do óxido formado seja inferior ao ponto de fusão do próprio metal. Um exemplo. Sei que você não está entendendo bem o que eu falei aqui. Então, um exemplo. O alumínio tem um ponto de fusão em torno de 660 graus. O óxido do alumínio, que é a alumina, Al2O3, tem um ponto de fusão de 2.200 graus. Então, você acha que eu posso cortar o alumínio, apesar de ter um ponto de fusão bem baixinho? Claro que não. Porque no alumínio vai ocorrer a oxidação, porque o ponto de fusão do óxido que ele forma é muito maior do que o ponto de fusão dele. Então ele funde antes, ele cai aos pedaços. Isso acontece com cobre, acontece com ácido inoxidável, né? E todos esses metais que formam o óxido refratário, você não consegue cortar com o processo oxicorte. Aí você então vai me perguntar, então quem é que eu corto com o processo oxicorte? E eu te respondo, ácido carbono e as carbono de baixa liga, acabou, mais ninguém. Não vem que, porque tem, corta o ferro fundido com maçarico especial, o ácido inoxidável, então um produto que você bota em cima que baixa o ponto de fusão do óxido, tudo mentira. Isso aí foi coisa que tentaram, mas não deu certo. Então quem eu corto com o processo oxicorte? As carbono e as carbono de baixa liga, são esses dois. Eu acho que nem precisa mais, né? Que são os materiais que eu mais utilizo no mundo inteiro. É as carbono, né? E as carbono de baixa liga. Muito bem, então esses são os metais que podem ser oxicortados, que nós não podemos esquecer isso. Bem, então quando eu vou formar a chama de corte, eu falei para vocês já em chama, agora há pouco, a chama que eu regulo para cortar é a chama neutra. O que é a chama neutra? A chama neutra é aquela que tem os dois gases na mesma quantidade. Essa chama é utilizada em soldagem, na soldagem do aço. E em corte, é a chama que eu utilizo para o pré-aquecimento. Então muita gente, mas qual é a chama de corte? A chama de corte é oxidante, porque tem que ter muito oxigênio. Mas a chama que eu regulo é a chama neutra. Ela vai se tornar oxidante quando eu acionar a alavanca de corte. Se eu regular já uma chama oxidante, ela vai deformar a peça, ela vai fundir as bordas superiores da peça. Então tem muita gente que fala assim, não regula a chama oxidante, a chama de corte é oxidante, não regula a chama oxidante, ela vai deformar a peça. O que é a chama oxidante mesmo? É aquela que tem excesso de oxigênio, né? Por outro lado, se eu colocar a chama carburante, o que é a chama carburante? É aquela que tem excesso de acetileno. Em soldagem ela é utilizada onde? Na soldagem de metais leves, como alumínio, né? Utilizada com essa finalidade. No corte, eu não devo colocar nunca a chama carburante, porque a chama carburante tem excesso de acetileno. E o excesso de acetileno, eu tenho carbono. Com acetileno é formado por carbono e hidrogênio. E eu vou ceder carbono à peça. Então eu vou endurecer essa peça. Vou formar carbonetos ali, carbonete de ferro, tornando essa peça altamente frágil no local, ou no corte ou na solda. Se for no corte, eu vou ceder carbono. E se for na solda, eu formo carbonete de ferro. Então a gente tem que ter todo esse cuidado e regular a chama corretamente. Então a chama para corte, a chama neutra. Eu regulo a chama neutra para quê? Qual a função dela? Ceder energia na forma de calor à peça até alcançar o ponto de ignição, que é ficar rubra. Quando ela fica rubra, então eu dou um jato de oxigênio puro que inicia
a reação de oxidação. Perfeito? Muito bem. Então, quais são os fatores que podem influenciar no oxicorte, para que eu tenha um bom corte? Primeira coisa, a regulagem da chama. A chama tem que estar compatível, tem que estar bem regulada em função da espessura da peça, com a quantidade de gás, a dosagem de gás corretamente. Então a regulagem da chama é fundamental. Se ela estiver muito forte, ela vai fundir as bordas da peça, as bordas superiores do corte, e vai deformar o corte. Se ela estiver muito fraca, ela vai formar estrias na seção cortada e vai também, e não vai ser um corte de boa qualidade também. Então, a regulagem da chama é fundamental. Um outro fator que vai influenciar é a distância da ponta do cone da chama até a peça. A distância do bico à peça, vamos dizer assim. Se o bico estiver muito próximo à peça, ele pode aquecer e provocar a combustão da mistura por dentro do bico. Vai começar a dar uns estouros e pode até provocar um retrocesso de chama. Então a distância da ponta do bico à chapa é fundamental. Uma distância muito longa, o ar circulante vai impedir a oxidação, vai impedir a reação de oxidação. E muito próximo, vai aquecer o bico e pode provocar estouros e até o engolimento de chama. Então é importante que mantenha a distância correta, com a distância assim, em torno de 4 milímetros da ponta do cone até a peça. Mantenha essa distância. Outro fator que vai influenciar é a velocidade de avanço do maçarico. Se você for muito devagar, você vai observar que vai formar uma escória embaixo, vai formar uma rebarba e vai soldando de novo a peça. Quando chega no final, a peça não cai. Aí o que você vai fazer? Olha o comportamento que você vai ter. Vai querer pegar uma marreta para bater na peça. O que vai acontecer? Quando você bate nessa peça, você não sabe qual a intensidade da força vai bater. Você pode bater com muita força. Essa peça já pode cair na perna do colega seu, já pode causar um acidente. Além disso, eu vou ter muita rebarba nessa peça. Aí olha o que pode acontecer. Você vai levar essa peça no rebolo, no esmerilho, ou na lixadeira, para tirar esse excesso. E é ali que está o perigo. Porque esse excesso, a rebarba, não se tira com lixadeira. Se tira com a talhadeira. Você pega uma talhadeira e bate do lado contrário, bate com o martelo, ela vai soltar todinha essa rebarba. Mas se você leva na lixadeira, pode soltar um estilhaço daquele numa velocidade, se pegar no seu corpo, pode causar até um acidente fatal. Se pegar no olho, nem se fala. Então nós temos que ter todo esse cuidado. Então a velocidade de corte, como é que eu controlo a velocidade de corte? Eu controlo pelo chuveiro de fagulha que cai embaixo da peça. Se vai cair um chuveiro de fagulha, significa o quê? Que o produto daquela reação de oxidação está sendo jogado fora. Isso é um corte limpinho, normal, sem problema nenhum. Depois não dá quase trabalho nenhum para usinar. Às vezes não requer nem usinagem depois. Então é fundamental que eu observe a velocidade. Agora, como é que eu sei se a velocidade está perto ou não? O único parâmetro que eu tenho é esse. Agora, como é que eu faço para regular? Sempre que vai se iniciar um corte, você pega uma sucata, regula o seu maçarico e dá a sucata primeiro. Você não corre o risco de estragar a peça que você vai soldar. Isso você faz também quando vai soldar. Primeiro você regula, né? Sua máquina, vê quando está dando o cordão de solda perfeito para você começar a peça, senão você corre o risco de danificar a peça. Tá bom? Muito bem. Então nós falamos nos fatores distância, regulagem da chama e velocidade de corte. Um outro fator que influencia muito no corte é o estado da peça. A peça cortada deve estar limpa. Livre de graxas, de óleo, de ferrugem, de tinta. O que você puder fazer para limpar essa peça, limpa. Às vezes tem situações que não dá para você fazer.
numa manutenção, por exemplo, você encontra situações adversas e você nem sempre pode cortar essas condições. Aí você tem que fazer o que der para fazer, porque manutenção é assim. E o nosso curso é direcionado mais para manutenção, né? Muito bem, então, o estado da peça e o bico, a limpeza do bico também. O bico tem as agulhas próprias, o agulheiro próprio para limpar os orifícios do bico. Esse orifício tem que estar desimpedido, porque qualquer obstrução que tiver nesse bico, a chama sai errática. E o corte tende a ter o formato que a chama sai. Aí você pode perder a peça. Vai cortar a peça, depois tem que inutilizá-la, porque o corte saiu errado. Então é fundamental que o bico esteja também em condições perfeitas. Então, olha, o estado da peça, a limpeza do bico, a limpeza da peça, a distância, a velocidade. Tem mais alguns fatores que a gente tem que levar em conta, mas que no momento, a pressão do oxigênio. É importante a gente levar em conta que a parte que eu regulo, a pressão que eu regulo, é a do oxigênio. A do gás combustível é constante. Normalmente, se bota meio quilo de acetileno para cortar uma chapa de 1/8 de espessura, esse mesmo meio quilo, você corta a chapa de 1 polegada de espessura. Então, o que varia é a pressão do oxigênio, que vai variar em função da espessura do material. Quando alguém pede para dimensionar um bico de maçarico e pressão em função de algumas chapas, às vezes até algumas provas, quando fazer provas aí fora, né, prova de seleção em alguma empresa, eles pedem isso. É uma ignorância hoje. Houve uma época que isso era admissível. Por quê? Porque só existia um tipo de maçarico e um tipo de bico. Hoje existem tantos tipos de maçarico, tantos tipos de bico, com pressões variadas. Por exemplo, o maçarico da White Martins tem bico 2, bico 4, bico 6, bico 8 e assim por diante. Os maçaricos da Oxigênio do Brasil, que é Air Liquide hoje, bico 10/10, 20/10, 30/10, tem outra nomenclatura diferente. Então isso são maçaricos diferentes, com capacidade diferente. Qual o número do bico para cortar uma chapa de 3/4? E qual a pressão do gás? Você tem que saber então qual o modelo do maçarico, né? Que tipo de maçarico é, quem é o fabricante e qual o modelo dele. Tá certo? Então isso aí hoje já é uma pergunta que não é cabível mais. Normalmente, essa relação número de bico e espessura de peça, normalmente isso a gente faz na hora, a gente testa. A gente testa e vê qual o bico cortou melhor pela espessura e depois faz o trabalho, tá? Muito bem, então nós falamos aqui nos fatores que influenciam no oxicorte. Aí vem a classificação dos cortes quanto ao tipo de equipamento. Você pode ter um corte manual, que é esse maçarico comum, né, que depende totalmente do operador para manuseá-lo. Você pode ter o semi-automático, que é a máquina chamada de tartaruga, que locomove um trilho movido por um motor elétrico, com um reostato e um velocímetro, onde se regula a velocidade e solta a máquina para cortar. Ou você pode ter aquela fotográfica, a fotoelétrica, que você coloca só o desenho da peça na mesa e ela transfere aquele desenho para os bicos. Aí tem 7, 8 bicos cortando ao mesmo tempo para a produção em série, lógico. E a máquina automática, a grande vantagem dela é que você tem uma economia maior de gás, né, de tempo, não requer mão de obra especializada do operador, você tem as peças para fabricação em série, você tem as peças todas iguaizinhas, né? A precisão no corte é fundamental. Isso ali é possível, tá bom? Bem, isso é a classificação dele quanto ao tipo de equipamento. Aí depois a gente vê quais são os tipos de gás combustível então que eu utilizo no oxicorte. Nós vimos que falamos no acetileno, nós conhecemos o acetileno, mas existem outros gases combustíveis também que podem ser utilizados no oxicorte, que por sinal são bem mais baratos do que o acetileno. Por exemplo, eu posso usar o GLP, que é o gás de cozinha. Então muita gente coloca lá butano, propano. O GLP é uma mistura de gás butano com gás propano.
O propano puro, normalmente eu nunca utilizo ele em cortes, não vou utilizar nunca. O propano puro é um gás utilizado normalmente em refrigeração e ele é caríssimo. Agora, a mistura butano e propano é um gás de cozinha comum. Esse você usa assim, e com bom resultado e com muita economia, né? Que o preço dele é bem em conta. Além do GLP, você tem o GNP, que é o gás natural do petróleo, que normalmente é a mistura de etano e metano, que dá o gás GNP, que é utilizado também com grandes resultados. Além deles, você tem também o propileno, você tem a gasolina pressurizada, já foi muito utilizada em corte também. Quando você abre um maçarico, sai o vapor da gasolina que queima com oxigênio formando a chama também. Isso é possível e já foi utilizado. E existe um gás especializado, ele é estabilizado, chamado metilacetileno ou propadieno, que é utilizado para cortes subaquáticos. Para grande profundidade, você pode usar esse gás sem perigo, porque ele você não vai correr o risco como acontece com o acetileno, né? Porque ele é um gás estabilizado. Bem, então esse é o processo oxicorte. Essas são as dicas que eu tinha que dar para vocês sobre o processo oxicorte. E assim eu encerro aqui o processo oxigás com vocês.